E se a faxineira do seu escritório fosse mais inteligente que todos os profissionais reunidos na sala, em uma torre empresarial de luxo, enquanto o milionário grita desesperado porque ninguém consegue traduzir documentos coloniais misteriosos, a humilde mulher da limpeza se aproxima e começa a falar em 7 idiomas diferentes, deixando todos paralisados. Me conta de onde você está assistindo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, porque essa transformação vai te emocionar. O silêncio possui sua própria linguagem para aqueles que sabem escutar. Iracema Salviano havia aprendido isso durante seus 58 anos de vida, traduzindo com a mesma perfeição com que dominava os outros 12 idiomas que conhecia profundamente. Enquanto passava o pano pela imensa mesa de jacarandá, no 47º andar do edifício mais imponente de São Paulo, Iracema mantinha o olhar baixo, como se sua existência dependesse de tornar-se invisível. Seus movimentos precisos e metódicos faziam parte de uma coreografia perfeitamente ensaiada durante os 3 anos em que limpava os escritórios do Grupo Montalvão Internacional. O aroma do café coado que havia preparado minutos antes para a reunião executiva misturava-se com o cheiro persistente de capim-limão dos produtos que utilizava. Lá fora, o céu de São Paulo resplandecia em tons alaranjados, enquanto o trânsito da Avenida Paulista começava a intensificar-se com o cair da tarde. Vocês são uma vergonha. A voz atronadora de Juvenal Montalvão ecoou contra as janelas, fazendo com que vários dos presentes se encolhessem em suas cadeiras de couro. 20 profissionais renomados e nenhum consegue decifrar estes malditos documentos coloniais, o empresário. Um homem de 45 anos com o senho perpetuamente franzido e terno impecável, arremessou sobre a mesa um conjunto de pergaminhos amarelados. As folhas deslizaram sobre a superfície polida, algumas caindo no chão perto de onde Iracema limpava. Senhor Montalvão, o senhor precisa entender que estes textos contêm dialetos coloniais muito específicos, tentou explicar um dos tradutores, um homem de óculos grossos e cabelo grisalho. As referências culturais e o português arcaico requerem uma análise mais profunda. Desculpa, interrompeu Juvenal batendo na mesa com o punho. É para isso que pagamos vocês. Estes documentos são a chave para a expansão internacional do grupo. Se não conseguimos entender nosso próprio passado, como pretendemos conquistar novos mercados? A tensão na sala era palpável. 12 homens e 8 mulheres, todos vestidos com elegância e portando credenciais das mais prestigiosas universidades do mundo, permaneciam em silêncio, intimidados pela fúria do magnata. Iracema, enquanto isso, abaixou-se silenciosamente para recolher um dos documentos caídos. Seus olhos de um castanho intenso, que revelava uma inteligência que havia aprendido a ocultar, percorreram as linhas do antigo texto. Reconheceu imediatamente as inflexões do português colonial brasileiro, as referências às fazendas do Vale do Paraíba e os termos específicos relacionados com a produção de açúcar e café no século XVIII. Se alguém aqui é tão inteligente que traduza estes pergaminhos, desafiou Juvenal com desdém, deixando-se cair em sua cadeira giratória. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo zumbido do ar-condicionado e pelo tráfego distante. Iracema segurou o pergaminho entre suas mãos calejadas, mãos que alguma vez haviam escrito teses doutorais e artigos acadêmicos. Seu coração batia forte enquanto uma batalha interna se travava em seu interior. 20 anos haviam se passado desde que abandonou as salas universitárias, 20 anos escondendo quem realmente era. Às vezes pensou, nossos maiores tesouros são precisamente aqueles que escondemos do mundo. Com um movimento deliberado, Iracema colocou suavemente o documento sobre a mesa e, diante do olhar surpreso de todos os presentes, começou a falar com voz firme, mas respeitosa. Pela presente, Dom Francisco Xavier de Montalvão e Siqueira, dono e senhor da Fazenda Perseverança, concede os direitos de exploração da cana-de-açúcar nas terras do norte adjacentes ao Riacho do Refúgio, a Dona Maria Salviano de Espinosa, por serviços prestados à família durante 3 gerações. A sala ficou mergulhada em um silêncio absoluto. 21 pares de olhos se fixaram naquela mulher de estatura mediana,
uniformizada, com um vestido cinza simples, que agora traduzia com perfeita fluência o texto que nenhum dos especialistas havia conseguido decifrar completamente. Iracema continuou traduzindo do português colonial para o português moderno, depois para o inglês-francês e finalmente para o alemão, demonstrando não apenas um domínio técnico, mas uma compreensão profunda dos matizes culturais do texto. Quando terminou, levantou o olhar para encontrar o rosto estupefato de Juvenal Montalvão, que a observava como se estivesse vendo um fantasma. "Quem é você, realmente?" perguntou finalmente com uma mistura de incredulidade e fascinação em sua voz. Iracema sustentou seu olhar pela primeira vez em 3 anos e respondeu com dignidade: "Sou quem sempre fui, senhor. Iracema Salviano, a mulher que limpa seu escritório todas as noites." Naquele instante, enquanto o sol terminava de se esconder atrás dos edifícios de São Paulo, algo fundamental mudou na vida de ambos. O que nenhum sabia é que aquele pergaminho não continha apenas história, mas estava prestes a reescrever sua própria. A manhã seguinte amanheceu com uma garoa fina sobre São Paulo, como se o céu quisesse limpar a cidade depois da tempestade emocional que Iracema havia experimentado. Sentada na pequena mesa de sua cozinha, em um modesto apartamento, no bairro da Liberdade, segurava uma xícara de café entre as mãos, enquanto contemplava o telefone celular que já havia tocado 3 vezes. O identificador mostrava o mesmo nome, Escritório Central Grupo Montalvão. "Mãe, você não vai atender?" perguntou Janaína, sua filha de 23 anos, enquanto preparava sua mochila para ir à faculdade de medicina. "É a 4ª vez que ligam esta manhã." Iracema suspirou profundamente observando sua filha. Janaína era tudo o que ela havia sonhado, inteligente, decidida com um futuro brilhante pela frente. A jovem desconhecia a verdadeira história de sua mãe, os títulos acadêmicos e o reconhecimento internacional que uma vez teve. Para ela, Iracema sempre foi uma humilde trabalhadora, que limpava escritórios para pagar seus estudos universitários. "Não é nada importante, filha", respondeu Iracema com um sorriso forçado. "Provavelmente querem que eu cubra algum turno extra." O telefone voltou a tocar. Desta vez, Janaína o pegou e atendeu antes que sua mãe pudesse impedi-la. "Alô? Sim, ela está aqui." Olhou para sua mãe com estranheza. "O senhor Montalvão em pessoa, um momento." Iracema pegou o telefone com mãos trêmulas, sentindo que os muros cuidadosamente construídos durante 2 décadas começavam a desmoronar. "Sim, senhora Salviano." A voz de Juvenal soava diferente, quase respeitosa. "Preciso vê-la em meu escritório esta manhã. Não é uma solicitação relacionada às suas tarefas de limpeza. É um assunto diferente." Um nó se formou na garganta de Iracema. Durante anos havia escutado conversas em diferentes idiomas, enquanto limpava aqueles escritórios à noite, compreendendo estratégias empresariais e segredos corporativos que jamais comentou com ninguém. Havia sido invisível como tantas outras, mulheres em sua situação, e essa invisibilidade lhe proporcionou uma estranha forma de segurança. "Estarei lá em 1 hora, senhor Montalvão." Enquanto trocava o uniforme de limpeza por uma saia preta simples e uma blusa azul celeste, mais formal que tinha em seu guarda-roupa, Iracema recordava o momento exato em que sua vida havia mudado 20 anos atrás. As decisões que tomamos por amor às vezes são correntes que arrastamos pelo resto de nossas vidas. Pensou enquanto se olhava no espelho, notando as rugas que emolduravam seus olhos e os cabelos grisalhos que havia deixado de tingir há tempos. 40 minutos depois, Iracema atravessava o imponente saguão do edifício corporativo. Pela primeira vez em 3 anos, não entrou pela porta de serviço, nem usou o elevador de funcionários. Enquanto subia ao 47º andar, sua mente divagava entre lembranças de auditórios universitários lotados e conferências internacionais, onde uma vez foi a oradora principal. A secretária de Juvenal olhou-a com surpresa quando se identificou, mas a fez passar imediatamente ao escritório principal. Ali, Juvenal Montalvão não estava sozinho. Acompanhavam-no 2 pessoas, um homem de aspecto distinto, que Iracema reconheceu como Clodoaldo Brandão, o diretor jurídico do grupo, e uma mulher mais velha que nunca havia visto antes. "Senhora Salviano, obrigado por vir", disse Juvenal, indicando.
que se sentasse um gesto que jamais havia tido com ela. Apresento-lhe a doutora Açucena Monteiro, catedrática, da Universidade de São Paulo, e o senhor já conhece o doutor Brandão. Iracema assentiu levemente, mantendo uma expressão neutra apesar de seu coração bater descompassadamente. A doutora Monteiro a observava com uma intensidade perturbadora. Senhora Salviano, começou a acadêmica, ontem o senhor Montalvão me enviou uma gravação da senhora traduzindo textos coloniais. Devo confessar que estou impressionada. Seu domínio do português colonial e das línguas modernas é extraordinário. Obrigada, respondeu Iracema brevemente. O que não? Entendo, continuou a doutora. É porque uma mulher com suas habilidades trabalha como funcionária de limpeza. Sua análise das referências culturais paulistas foi mais precisa que a de qualquer especialista que tenha consultado. Juvenal inclinou-se para a frente com os olhos fixos nela. Senhora Salviano, durante 3 anos a senhora limpou meu escritório. Durante 3 anos, escutou conversas confidenciais em múltiplos idiomas, negociações internacionais, estratégias corporativas. Fez uma pausa estudando sua reação. Nunca sentiu a tentação de utilizar essa informação. Iracema levantou o olhar sustentando-o de Juvenal sem vacilar. Não trabalho para espionar, senhor Montalvão. Trabalho para limpar. Um silêncio tenso preencheu o ambiente. Finalmente, Clodoaldo Brandão, que havia permanecido calado, falou com voz pausada e profunda. O que o senhor Montalvão está tentando dizer, senhora Salviano, é que suas habilidades são valiosas demais para serem desperdiçadas. Estamos interessados em oferecer-lhe uma posição diferente dentro da empresa. Iracema sentiu que o chão se movia sob seus pés. 20 anos, escondendo-se 20 anos, protegendo seu passado, e agora, em questão de horas, tudo poderia ficar exposto. Quem é você realmente, Iracema Salviano? Perguntou Juvenal novamente, desta vez com genuína curiosidade. Ela respirou profundamente. As palavras se formaram em sua mente com clareza meridiana. Sou quem decidi ser, e também quem tive que deixar de ser. Isso, respondeu finalmente. É uma história muito longa, senhor Montalvão. Temos tempo, respondeu ele recostando-se em sua cadeira, enquanto o sol de São Paulo iluminava o escritório, projetando longas sombras sobre o passado que Iracema havia mantido oculto durante tanto tempo. O vento balançava suavemente as cortinas do escritório enquanto Iracema observava a cidade da janela do 47º andar. São Paulo se estendia sob ela como um mapa vivo com suas ruas, praças e edifícios históricos, onde havia transcorrido sua vida inteira. Cada canto guardava um fragmento de sua história, especialmente o campus universitário que se distinguia, ao longe. Fui professora titular de Linguística Comparada na Universidade de São Paulo durante 15 anos, começou Iracema sem se virar para olhar seus interlocutores. Me especializei em línguas indígenas brasileiras e sua evolução. Durante o período colonial, tenho um doutorado em Filologia Comparada pela Sorbonne e escrevi 4 livros sobre as variações dialetais do português paulista. Virou-se lentamente para enfrentar os olhares assombrados de Juvenal Clodoaldo e da doutora Monteiro. Em seus olhos brilhava uma mistura de orgulho e dor. Doutora Iracema Salviano, murmurou a doutora Monteiro com os olhos bem abertos. Claro, li seu trabalho sobre a influência do tupi-guarani no português paulista. Mas a senhora desapareceu do âmbito acadêmico há quase 20 anos. Todos presumimos que havia se mudado para o exterior. Iracema esboçou um sorriso triste. Me mudei para um mundo diferente, doutora. Um onde as credenciais acadêmicas significam pouco e onde o trabalho das suas mãos vale mais que o da sua mente. Juvenal levantou-se de seu assento visivelmente impactado. Por quê? Perguntou simplesmente. Por que abandonar uma carreira brilhante para... Deteve-se consciente do quanto isso poderia soar ofensivo. Para limpar escritórios, completou Iracema sem se alterar. A vida às vezes nos apresenta encruzilhadas, onde todas as opções são dolorosas, senhor Montalvão. Com uma calma que contrastava com a tempestade interior que sentia, Iracema narrou como seu marido Eduardo, um respeitado arqueólogo, havia caído em problemas financeiros após investir as economias familiares em uma escavação que resultou em fracasso.
Desesperado, recorreu a agiotas que lhe ofereceram taxas impossíveis. Quando Eduardo adoeceu gravemente, tivemos que escolher entre pagar os tratamentos médicos ou as dívidas, explicou. Escolhemos sua saúde naturalmente, mas os credores queriam seu dinheiro. Um nó se formou em sua garganta ao recordar como gradualmente perderam tudo: a casa, as economias, até mesmo a respeitabilidade social. A única coisa que conseguiu proteger foi a educação de Janaína, então uma menina de apenas 4 anos. Vendi minha biblioteca pessoal. Renunciei ao meu cargo universitário para receber a indenização e, finalmente, quando Eduardo faleceu, fiquei sem opções, continuou. O mundo acadêmico é implacável com aqueles que o abandonam, especialmente com as mulheres. Tentei voltar, mas as portas haviam se fechado. Minha reputação estava manchada por rumores e especulações. Clodoaldo, que havia escutado em silêncio, falou pela primeira vez. E sua filha, ela sabe. Janaína acredita. Que sempre fui empregada de limpeza, respondeu Iracema. Era muito pequena quando tudo aconteceu. Dediquei cada centavo que ganhei à sua educação. Está em seu 5º ano de medicina na USP. Um silêncio respeitoso caiu sobre o ambiente. Finalmente, Juvenal aproximou-se da janela, onde Iracema permanecia de pé, e, para surpresa de todos, ofereceu-lhe um lenço. Eu também tenho segredos, doutora Salviano, disse em voz baixa. Não nasci em berço de ouro como todos presumem. Cresci em uma favela na Zona Leste. Meu pai era operário em uma usina de álcool e minha mãe costureira. Construí tudo isto. Fez um gesto abrangendo o edifício. Com determinação e às vezes com métodos que prefiro não recordar. O empresário dirigiu-se à sua escrivaninha e extraiu uma pasta. Ofereceu-lhe uma posição como consultora linguística para nosso departamento de expansão internacional. Disse, estendendo um contrato. Precisamos de alguém com sua experiência para negociações na Ásia e no Oriente Médio. O salário é 10 vezes o que ganha atualmente. Iracema olhou o documento com uma mistura de desejo e temor. Por um lado, representava uma oportunidade de recuperar parte da dignidade profissional que havia perdido. Por outro, significava expor-se novamente a um mundo que a havia rejeitado. Não posso, respondeu finalmente. Agradeço sua oferta, mas não estou preparada para voltar a ser visível. Há feridas que o tempo não fecha, apenas nos ensina a viver com elas. Pensou enquanto recolhia sua bolsa, disposta a ir embora. Doutora Salviano, a voz de Clodoaldo Brandão a deteve. Entendo sua relutância, mas talvez possamos encontrar um meio-termo. Uma posição discreta, sem exposição pública. Algo na maneira respeitosa com que aquele homem se dirigia a ela tocou uma fibra sensível em Iracema. Diferente da maioria dos executivos que havia observado durante anos, Clodoaldo parecia genuinamente interessado em seu bem-estar, não apenas em suas habilidades. Vou pensar, concedeu finalmente. Mas preciso de tempo. Enquanto deixava o escritório, sentiu o olhar dos 3 seguindo-a. Pela primeira vez em 20 anos, Iracema Salviano havia deixado de ser invisível. E essa visibilidade inesperadamente resultava tão aterradora quanto libertadora. A pequena sala do apartamento de Iracema, na Liberdade, estava iluminada apenas por um abajur de pé. Sobre a mesa de centro, dispostos com um cuidado quase reverencial, encontravam-se vários documentos que não havia revisado em anos, seu título de doutorado, publicações acadêmicas amareladas pelo tempo, fotografias de conferências internacionais, onde uma Iracema mais jovem sorria junto a reconhecidos linguistas. 3 dias haviam se passado desde a revelação no escritório de Juvenal. 3 dias em que não havia retornado ao seu trabalho de limpeza nem respondido às chamadas insistentes do Grupo Montalvão. Precisava de espaço para pensar, para reconciliar-se com um passado que havia enterrado deliberadamente. O som de chaves na porta a sobressaltou. Janaína voltava da universidade. Mãe, o que é tudo isso? Perguntou a jovem, deixando cair sua mochila ao ver os documentos. Iracema contemplou, sua filha buscando as palavras adequadas. Como explicar 20 anos de silêncio? Como justificar ter ocultado uma parte tão fundamental de sua identidade? Sente-se, Jana, disse suavemente usando o apelido carinhoso de sua filha. Há algo importante que preciso contar. Durante as 2 horas seguintes,
Iracema desfiou a história que havia mantido em segredo, sua brilhante carreira acadêmica, os prêmios internacionais, as publicações e também a queda, a doença de Eduardo, as dívidas, a perda gradual de tudo o que haviam construído. Mas, mãe, interrompeu Janaína com lágrimas nos olhos, por que nunca me contou todos esses anos acreditando que sua mãe era simplesmente uma faxineira? Completou Iracema tomando as mãos de sua filha. Fiz isso para protegê-la, para que não sentisse o peso do que havíamos perdido, para que pudesse construir seu próprio caminho sem a sombra do nosso fracasso. Janaína negou veementemente. Fracasso. Você me deu educação universitária limpando escritórios. Sabe, quanto sempre admirei seu esforço, mas agora... Pegou um dos artigos acadêmicos e leu em voz alta. A doutora Iracema Salviano revoluciona o campo da linguística comparada com sua análise de dialetos indígenas brasileiros. Mãe, isto é incrível. Um nó se formou na garganta de Iracema. Durante 20 anos havia temido este momento temido, que sua filha a julgasse por ter renunciado à sua carreira, por ter se rendido às circunstâncias. Em vez disso, encontrava em seus olhos uma admiração renovada. Agora me ofereceram um trabalho, confessou Iracema, um cargo como consultora linguística no Grupo Montalvão. É uma oportunidade para voltar a utilizar meus conhecimentos. Mas o quê? Janaína apertou suas mãos. É sua oportunidade de recuperar o que lhe pertence. Tenho medo, Jana, admitiu. Iracema, deixando que a vulnerabilidade que havia mantido sob controle durante tantos anos finalmente aflorasse. Medo de voltar a ser visível, de enfrentar um mundo que me deu as costas. E, sobretudo, medo de não estar à altura. Passaram-se 20 anos. Janaína levantou-se e procurou algo em sua mochila. Voltou com um pequeno livro gasto que Iracema reconheceu imediatamente. Ecos da Terra, Dialetos Indígenas no Brasil Colonial. Sua última publicação antes de desaparecer do mundo. Acadêmico. Encontrei na biblioteca da faculdade há 2 anos, explicou Janaína. Quando vi seu nome, pensei que fosse coincidência. Li o livro todo e achei brilhante. Agora entendo por quê. Abriu o livro em uma página marcada. As palavras enterradas não morrem, apenas esperam que alguém as desenterre e lhes devolva a vida. Você escreveu isso, mãe. É hora de desenterrar suas próprias palavras. Naquela noite, enquanto Janaína dormia, Iracema tomou uma decisão. Retirou do fundo de seu armário uma caixa que continha o último vestígio de sua vida anterior, um antigo diário de campo onde havia registrado suas pesquisas sobre dialetos coloniais nas fazendas do Vale do Paraíba. Suas anotações poderiam ser úteis para interpretar os documentos que tanto interessavam a Juvenal Montalvão. Às vezes, o caminho de volta a nós mesmos está marcado pelas pegadas que deixamos ao partir. Refletiu enquanto passava as páginas amareladas, redescobrindo a mulher que alguma vez havia sido. Na manhã seguinte, com o diário em sua bolsa e vestindo uma blusa formal que Janaína lhe havia emprestado, Iracema dirigiu-se aos escritórios do Grupo Montalvão. Desta vez, não entrou como a mulher invisível que limpava quando todos já haviam partido, mas como a doutora Iracema Salviano, disposta a recuperar palavra por palavra a voz que havia silenciado durante tempo demais. A sala de reuniões do quase 7º andar estava preparada para uma análise detalhada dos documentos coloniais. Sobre a grande mesa de jacarandá, protegidos com luvas de algodão e lâminas transparentes, estavam dispostos os antigos pergaminhos que haviam desencadeado tudo. Iracema, agora vestida com uma elegante saia preta e blusa de seda azul, um presente antecipado de Janaína por sua mudança de status, examinava minuciosamente cada documento. Clodoaldo Brandão, sentado a seu lado, tomava notas enquanto ela explicava os matizes linguísticos do português colonial brasileiro. Sua presença tranquila e respeitosa criava um ambiente de confiança que Iracema agradecia silenciosamente. Este fragmento é particularmente interessante, apontou ela ajustando os óculos de leitura. Menciona as terras do Vale Azul que se estendem até o Riacho do Refúgio. Esta descrição coincide com a região onde atualmente se encontra Santa Luzia, uma zona conhecida por suas plantações de cana-de-açúcar.
Precisamente ali queremos desenvolver nosso novo projeto de ecoturismo cultural, comentou Juvenal, que acabava de entrar na sala com um grupo de executivos. Doutora Salviano, apresento-lhe a equipe de expansão internacional. Iracema assentiu, cortesmente, enquanto Juvenal apresentava cada um dos executivos. Podia sentir olhares de curiosidade e, em alguns casos, de ceticismo mal disfarçado. Afinal, até poucos dias atrás, era apenas a mulher da limpeza. A doutora Salviano é nossa nova consultora de patrimônio linguístico e cultural, explicou Juvenal com uma autoridade que não admitia questionamentos. Sua experiência em dialetos coloniais e línguas indígenas será fundamental para nosso projeto do Vale do Paraíba. Enquanto a reunião avançava, Iracema mergulhou na explicação dos documentos, sentindo como gradualmente seu antigo eu profissional emergia. As palavras fluíam com precisão acadêmica, os conceitos se entrelaçavam com elegância e a paixão pelas línguas iluminava seu rosto, de uma maneira que chamou a atenção de todos os presentes, especialmente de Clodoaldo. Este documento, apontou Iracema perto do final da sessão, contém uma peculiaridade linguística fascinante. O escrivão utilizou uma expressão que mistura português com tupi ou nhingá da fazenda, referindo-se a um ciclo de anos específico. É um fenômeno que estudei extensivamente em minha tese de doutorado sobre hibridização linguística, em documentos administrativos coloniais. Juvenal, que havia permanecido inusualmente calado durante a exposição, observava-a com uma intensidade desconcertante. De repente, como se tivesse tomado uma decisão repentina, levantou-se abruptamente. Preciso falar com a doutora Salviano em particular, anunciou. Continuaremos amanhã. Desconcertada, Iracema recolheu suas anotações e seguiu Juvenal até seu escritório privado. Uma vez ali, o empresário fechou a porta e dirigiu-se a uma estante onde guardava licores finos. Serviu 2 taças de cachaça envelhecida e ofereceu uma a Iracema. As palavras são pontes entre mundos que apenas parecem distantes, recitou Juvenal olhando-a fixamente. Essa frase eu ouvi pela primeira vez há 25 anos em uma aula de introdução à linguística cultural na Universidade de São Paulo. Iracema sentiu que lhe faltava ar. Aquela era uma frase que costumava utilizar no início de cada semestre para inspirar seus alunos. A professora que a pronunciou, continuou Juvenal, mudou minha vida. Eu era um rapaz rebelde, da zona leste que havia entrado na universidade por pura obstinação para provar que podia. Não me interessava realmente estudar até que ouvi aquela frase. Com mãos trêmulas, Iracema tomou um gole de cachaça, sentindo como o líquido âmbar queimava sua garganta, enquanto as lembranças começavam a se encaixar em sua mente como peças de um quebra-cabeça. Juvenal, murmurou utilizando o nome, que Juvenal havia abandonado há tempos, junto com sua origem humilde, Juvenal Monteiro. Ele assentiu lentamente com um sorriso que transformou completamente seu rosto habitualmente severo. Meu nome de batismo antes de me reinventar como o magnata Juvenal Montalvão, confirmou. Demorei para reconhecê-la, professora. Passaram-se muitos anos e ambos mudamos. As lembranças fluíram como um rio transbordante na mente de Iracema. Aquele estudante de olhar intenso e comentários agudos que sempre se sentava na última fileira. O jovem que, apesar de sua aparência desinteressada, entregava ensaios brilhantes sobre o valor cultural da linguagem regional. Você me deu uma oportunidade quando ninguém mais o fez, continuou Juvenal. Me incluiu em seu projeto de pesquisa sobre patrimônio linguístico paulista, quando eu era apenas um estudante de 2º ano. Me ensinou que nossas raízes culturais não são um fardo, mas uma fortaleza. Iracema lembrou então do projeto documentar expressões dialetais específicas do Vale do Paraíba, precisamente a região onde agora Juvenal queria desenvolver seu projeto turístico. E agora você me dá uma oportunidade, respondeu ela comovida pela ironia do destino. É mais que isso. Juvenal aproximou-se da janela, contemplando o entardecer sobre São Paulo. Estes documentos coloniais, procurei-os durante anos, precisamente porque me lembrava de sua pesquisa. Quando finalmente os encontrei, nenhum especialista conseguia interpretá-los corretamente. E então, como por obra do destino,
Vi a senhora limpando meu escritório enquanto discutíamos sobre eles. Iracema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você me reconheceu desde o princípio. Não, admitiu ele. Para mim era simplesmente a senhora da limpeza, até que começou a traduzir aquele pergaminho. Sua voz mudou, recuperou aquele tom apaixonado que eu lembrava dos meus anos universitários, e então soube que o destino havia fechado um círculo. Um silêncio carregado de emoção preencheu o escritório, enquanto ambos assimilavam a extraordinária coincidência de seus caminhos cruzando-se novamente desta vez, com os papéis completamente invertidos. Às vezes o destino escreve com tinta invisível, até que o tempo revele suas palavras. Citou Iracema, lembrando o epígrafe de seu último livro publicado. Juvenal sorriu, completando a frase. E então descobrimos que nada estava realmente perdido, apenas esperando o momento adequado para ser encontrado. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Iracema sentiu que algo fundamental havia mudado em seu interior. O círculo começava a se fechar e as palavras enterradas durante tanto tempo finalmente encontravam o caminho para a luz. A antiga fazenda erguia-se imponente sob o sol do Vale do Paraíba, com seus muros de pedra amarelada e sua torre central coroada por uma pequena cúpula. Iracema contemplava a estrutura da janela do veículo oficial do Grupo Montalvão, sentindo uma estranha familiaridade com aquele lugar que nunca antes havia visitado. A Fazenda Perseverança, anunciou Juvenal com um tom quase reverencial, mencionada nos documentos que a senhora traduziu, doutora Salviano. Haviam passado 3 semanas desde o reencontro entre a antiga professora e seu esquecido aluno. Nesse tempo, Iracema havia assumido formalmente o cargo de consultora cultural do grupo, trabalhando estreitamente com Clodoaldo na interpretação dos documentos coloniais e no planejamento do projeto turístico-cultural no Vale do Paraíba. O comboio de 3 veículos parou diante da casa principal. Além de Iracema e Juvenal, acompanhavam-nos Clodoaldo, 2 arqueólogos da Universidade de São Paulo, e um tabelião que trazia consigo cópias certificadas dos documentos coloniais. Esta fazenda esteve abandonada por décadas, explicou Juvenal enquanto caminhavam em direção à entrada principal. Pertenceu à família Montalvão até o início do século XX, quando se perdeu durante a República Velha. Agora é propriedade do Estado, mas estamos negociando sua concessão para o projeto cultural. Iracema percorreu com o olhar os detalhes arquitetônicos, os arcos perfeitamente conservados, as colunas talhadas com motivos de cana-de-açúcar, os pátios interiores, onde uma vez se processou a cachaça mais fina da região. Algo naquele lugar ressoava profundamente nela, como um eco distante de histórias familiares. Minha bisavó costumava contar histórias sobre uma fazenda perdida, comentou quase para si mesma. Dizia que nossa família havia sido proprietária de terras importantes durante o período colonial, mas que os documentos se perderam ao longo das gerações. Clodoaldo, que caminhava a seu lado, olhou-a com interesse. Lembra o nome da fazenda nessas histórias? Ela a chamava de O Refúgio, respondeu Iracema. Dizia que havia um riacho que cruzava a propriedade e que era o melhor lugar para cultivar cana-de-açúcar em toda a região. Juvenal e Clodoaldo trocaram um olhar significativo. O diretor jurídico retirou de sua pasta um dos documentos que Iracema havia traduzido semanas atrás. Doutora, poderia ler novamente este fragmento? Pediu, apontando para um parágrafo específico. Iracema ajustou seus óculos e leu em voz alta. As terras conhecidas como O Refúgio, que fazem fronteira ao norte com a Fazenda Perseverança, pelo curso do riacho, que leva o mesmo nome, são concedidas em perpetuidade a Dona Maria Salviano de Espinosa e seus descendentes. Sua voz quebrou ao compreender a implicação. Clodoaldo assentiu lentamente. Salviano. O mesmo sobrenome que o seu, assinalou suavemente. E o documento menciona especificamente uma Maria Salviano de Espinosa, como proprietária legítima de terras adjacentes a esta fazenda. Um arrepio percorreu a espinha de Iracema. As histórias que sua bisavó lhe contava durante sua infância, aquelas que ela havia considerado simples lendas familiares, ganhavam repentinamente uma dimensão real e tangível. E isso significaria que, começou sem ousar completar a frase,
Que parte destas terras poderia pertencer legitimamente à senhora? Completou Juvenal. Quando encontrei estes documentos, meu objetivo era recuperar a história da fazenda, perseverança para nosso projeto cultural. Nunca imaginei que teríamos que lidar com herdeiros legítimos das propriedades adjacentes. Enquanto percorriam os terrenos da fazenda, o tabelião e os arqueólogos tomavam notas e fotografias, documentando cada detalhe relevante. Iracema caminhava como em transe, tentando assimilar aquela possibilidade extraordinária, que parte daquelas terras férteis valorizadas agora em milhões por sua localização estratégica na rota do café e da cachaça pudessem ser legalmente suas. Ao chegar à parte traseira da propriedade, encontraram um pequeno riacho que serpenteava entre canaviais. Mais além, se estendia uma planície perfeita para o cultivo. O Riacho do Refúgio, murmurou Clodoaldo consultando um mapa antigo. E aquelas terras do outro lado corresponderiam à propriedade mencionada no documento. Iracema deteve-se junto ao riacho, sentindo como as peças de um quebra-cabeça histórico começavam a se encaixar. Sua bisavó sempre insistiu que a família havia perdido terras valiosas durante a República Velha, mas que algum dia os documentos apareceriam e a justiça seria feita. Precisaremos de provas genealógicas para estabelecer se a senhora é efetivamente descendente de Maria Salviano de Espinosa, explicou Clodoaldo sempre prático. Registros paroquiais, certidões de nascimento, qualquer documento que estabeleça a linha sucessória. Iracema assentiu lembrando do baú de documentos familiares que havia herdado de sua avó e que guardava no fundo de seu armário. Documentos que nunca havia revisado a fundo, considerando-os simples recordações sentimentais sem valor prático. Enquanto retornavam aos veículos, Juvenal aproximou-se dela com expressão preocupada. Doutora Salviano, devo ser sincero com a senhora, disse em voz baixa. Se confirmar que estas terras lhe pertencem legalmente, nosso projeto poderia complicar-se significativamente. Investimos milhões nos estudos preliminares e em assegurar as permissões estaduais. Iracema percebeu a tensão em sua voz. O destino havia criado uma ironia perfeita. Seu antigo aluno, agora convertido em poderoso empresário, dependia dela para concretizar seu projeto mais ambicioso. Não disse que vou reivindicar nada, Juvenal, respondeu ela com calma. Primeiro precisamos confirmar se realmente existe essa conexão familiar. Clodoaldo, que havia permanecido próximo escutando a conversa, interveio com sua voz pausada. Talvez esta situação, em vez de ser um obstáculo, possa representar uma oportunidade para ambas as partes, sugeriu. Se a doutora Salviano resultar ser herdeira legítima destas terras, poderia tornar-se sócia do projeto, não apenas consultora. Aquele comentário ficou pairando no ar, enquanto retornavam a São Paulo. Durante o trajeto, Iracema permaneceu em silêncio, contemplando a paisagem de canaviais que se estendia até o horizonte. Sua vida, que apenas um mês atrás parecia firmemente ancorada na rotina da invisibilidade, agora girava vertiginosamente rumo a territórios inexplorados. As raízes que acreditamos perdidas, às vezes apenas estão esperando o momento adequado para se revelarem, pensou, enquanto os últimos raios de sol iluminavam os campos paulistas, tingindo de dourado a mesma paisagem que seus antepassados haviam contemplado séculos atrás. A sala de reuniões do Grupo Montalvão havia se transformado em um campo de batalha, onde as armas eram palavras afiadas e olhares hostis. Iracema, sentada à direita de Juvenal, enfrentava as expressões céticas dos executivos seniores, enquanto apresentava sua proposta para o Centro Cultural Multilingüe nas terras do refúgio. Com todo respeito, Sr. Montalvão, interveio Ricardo Neiva, o vice-presidente de operações, um homem de 60 anos com o senho perpetuamente franzido. Não entendo por que estamos considerando modificar um projeto já aprovado pelo Conselho baseando-nos nas sugestões de uma consultora recém-chegada. A ênfase depreciativa na última frase fez com que Clodoaldo, sentado em frente a Iracema, se tensionasse visivelmente. Haviam passado 2 meses desde a descoberta na fazenda e a investigação genealógica havia confirmado o que as coincidências sugeriam. Iracema era efetivamente descendente direta de Maria Salviano de Espinosa
e legítima herdeira das terras, do refúgio. Esta revelação havia transformado sua posição dentro do grupo. De consultora cultural, havia passado a ser sócia potencial no projeto mais ambicioso de Juvenal, um complexo turístico-cultural no Vale do Paraíba que celebraria a herança linguística e artesanal da região. A doutora Salviano não é simplesmente uma consultora, Ricardo, respondeu Juvenal com voz controlada, mas firme. É uma reconhecida especialista em patrimônio linguístico paulista e, como descobrimos, proprietária legal de parte das terras onde planejamos desenvolver o projeto. Uma conveniência extraordinária, sem dúvida, murmurou outro executivo alto o suficiente para ser ouvido. Iracema manteve a compostura, embora por dentro sentisse uma mistura de indignação e fadiga. Durante as últimas semanas, havia lidado com comentários similares. Insinuações veladas e resistência passiva por parte da equipe diretiva, principalmente homens mais velhos, que viam com desconfiança esta mulher que havia passado de limpar seus escritórios a sentar-se à sua mesa de decisões. Se me permitem continuar, disse com voz serena, mas firme, os estudos de mercado indicam que um centro dedicado à preservação de línguas indígenas brasileiras atrairia não só o turismo nacional como internacional, especialmente de universidades e centros de pesquisa linguística. Clodoaldo assentiu, respaldando seu argumento com dados concretos. Os números são claros. O turismo cultural representa o segmento de maior crescimento no Brasil, com um incremento anual de 23% nos últimos 3 anos. Além disso, a proposta da doutora Salviano nos permitiria acessar fundos governamentais e da Unesco, destinados à preservação do patrimônio linguístico. A discussão continuou por mais 2 horas. Iracema defendeu cada aspecto de sua proposta com dados precisos e argumentos sólidos, mas podia sentir a resistência, não às suas ideias, mas a ela, como pessoa, a sua presença naquele espaço que alguns consideravam exclusivamente seu. Quando finalmente a reunião terminou, com uma aprovação condicionada de sua proposta, Iracema recolheu seus documentos com mãos ligeiramente trêmulas. A batalha profissional estava ganha, mas o desgaste emocional era considerável. Clodoaldo aproximou-se enquanto os demais abandonavam a sala. Esteve brilhante, disse com sinceridade. Sua proposta é impecável sob qualquer ângulo que se analise. Obrigada, respondeu ela, permitindo-se finalmente um suspiro de cansaço. Embora às vezes me pergunte se vale a pena tanta resistência. Sempre vale a pena defender o que é justo e valioso, respondeu ele com uma intensidade que a surpreendeu. Gostaria de convidá-la para jantar esta noite, doutora Salviano, para celebrar este pequeno triunfo. O convite pegou-a desprevenida. Durante as semanas de trabalho conjunto, Iracema havia notado a admiração profissional de Clodoaldo, seu respeito genuíno e seu apoio constante. Mas até agora sua relação havia permanecido estritamente profissional. Hesitou, sentindo um inesperado nervosismo. Tenho que revisar alguns documentos para amanhã. Os documentos podem esperar, insistiu ele com um sorriso caloroso. Conheço um pequeno restaurante no centro histórico, onde servem o melhor barreado do país. E tem uma excelente seleção de poesia latino-americana em sua biblioteca. A menção da poesia não era casual. Durante suas longas sessões de trabalho, haviam descoberto uma paixão compartilhada pela literatura latino-americana, trocando ocasionalmente versos de Carlos Drummond de Andrade ou Pablo Neruda. Nesse caso, respondeu Iracema com um sorriso, creio que os documentos podem esperar. Naquela noite, enquanto compartilhavam barreado e conversavam sobre Machado de Assis e Clarice Lispector, em um canto acolhedor do restaurante Casa Portuguesa, Iracema sentiu que algo dentro dela se transformava. A mulher que durante 20 anos havia vivido entre sombras, ocultando sua verdadeira natureza, começava a permitir-se brilhar novamente. Sabe o que mais admiro em você, Iracema? Perguntou Clodoaldo, utilizando pela primeira vez seu nome de batismo. Sua dignidade inquebrantável. A maneira como enfrentou cada obstáculo sem perder sua essência. Às vezes penso que passei tanto tempo sendo invisível que esqueci como se sente estar realmente presente, confessou ela, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Nunca foi invisível,
respondeu ele tomando suavemente sua mão sobre a mesa. Apenas estava rodeada de pessoas que não sabiam olhar adequadamente. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Iracema. Enquanto voltava para casa naquela noite, pensou nos contrastes de sua vida de professora universitária a faxineira, e agora diretora potencial de um centro cultural internacional. Mas mais significativo ainda era o contraste emocional do isolamento autoimposto a esta nova conexão que florescia inesperadamente com um homem que parecia valorizá-la, não apesar de seu passado, mas incluindo cada faceta dele. As batalhas mais importantes são aquelas que travamos contra nossos próprios medos, refletiu enquanto se preparava para dormir. E pela primeira vez em muitos anos, Iracema permitiu-se sonhar com um futuro que não estava definido por perdas passadas, mas por possibilidades novas e luminosas. A notícia apareceu na primeira página do jornal mais importante de São Paulo. De faxineira a empresária, a extraordinária história de Iracema Salviano. O artigo, acompanhado por uma fotografia de Iracema junto a Juvenal Montalvão na fazenda, Perseverança relatava com tons sensacionalistas sua transformação de empregada de limpeza a sócia do projeto cultural mais ambicioso da região. Iracema deixou cair o jornal sobre a mesa de sua cozinha, sentindo uma mistura de horror e vulnerabilidade. Durante 20 anos, havia cultivado cuidadosamente sua invisibilidade e agora, de repente, seu rosto e sua história pessoal estavam expostos para que qualquer um os julgasse. "Mãe, você está em todos os noticiários", exclamou Janaína entrando na cozinha com o telefone na mão. "Estão te chamando de a Cinderela Acadêmica." Iracema fechou os olhos tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Esta exposição pública não havia sido parte do plano. Quando aceitou associar-se ao Grupo Montalvão para desenvolver o Centro Cultural, fez isso pensando em um papel discreto, utilizando seus conhecimentos sem se tornar o centro das atenções. "Quem vazou isso para a imprensa?", murmurou revisando novamente o artigo que detalhava aspectos de sua vida pessoal, que apenas poucos conheciam. O telefone começou a tocar insistentemente. Na tela, apareceu o nome de Clodoaldo. Iracema hesitou antes de atender, mas finalmente o fez. "Bom dia, Clodoaldo." Iracema imagino que já tenha visto o jornal. A voz de Clodoaldo soava preocupada. "Garanto que não veio de nenhum de nós. Juvenal está furioso." "Quem então?", perguntou ela, massageando as têmporas. "Suspeitamos de Ricardo Neiva. O tom do artigo tenta apresentá-la como uma oportunista. É o estilo dele." Iracema lembrou da hostilidade mal disfarçada do vice-presidente durante as reuniões. Claramente, sua presença ameaçava a ordem estabelecida que homens como ele haviam mantido durante décadas. "Não posso fazer isso, Clodoaldo", confessou com voz embargada. "Não estou preparada para ser uma personagem pública para que minha vida seja dissecada por estranhos." "Compreendo", respondeu ele com suavidade. "Mas lembre-se que esta exposição, embora desconfortável, também tem um lado positivo. Sua história pode inspirar muitas mulheres que foram invisibilizadas por circunstâncias similares." Antes que pudesse responder, a campainha da porta soou com insistência. Janaína espiou pela janela e recuou alarmada. "Tem jornalistas lá fora, pelo menos 5 com câmeras." O pânico apoderou-se de Iracema. Seu pequeno apartamento na Liberdade, seu refúgio durante tantos anos, agora se transformava em uma jaula assediada por olhares curiosos. Despediu-se rapidamente de Clodoaldo e desligou o telefone. Durante as horas seguintes, mãe e filha permaneceram trancadas, enquanto os jornalistas se revezavam para chamar à porta. Eventualmente, quando o sol começava a se pôr, uma chamada no interfone anunciou a chegada de Juvenal e Clodoaldo. Iracema permitiu que subissem agradecida pelo resgate. Ambos os homens entraram com expressões de genuína preocupação. "Lamento profundamente esta situação, doutora", disse Juvenal, utilizando novamente o tratamento formal que havia abandonado em particular. "Apresentei uma queixa formal contra o jornal por invasão de privacidade e preparamos um comunicado oficial que desvia a atenção do aspecto pessoal para o projeto cultural", acrescentou Clodoaldo, estendendo um documento. "Se estiver de acordo, o publicaremos esta noite."
Iracema leu o comunicado onde se apresentava o projeto do Centro Cultural Multilingue como uma iniciativa de preservação do patrimônio linguístico brasileiro, mencionando-a apenas como especialista e coproprietária dos terrenos. Está bem, assentiu finalmente. Mas isso não deterá a curiosidade, não é? Provavelmente não, admitiu Juvenal. Sua história é inspiradora demais para ser ignorada. De empregada de limpeza a diretora de projeto, é o tipo de narrativa que as pessoas adoram. Iracema sentiu uma pontada de dor diante daquela simplificação de sua vida. Não sou uma história inspiradora, protestou. Sou uma mulher que perdeu tudo e teve que sobreviver como pôde. Não há nada glamouroso em limpar escritórios quando antes você dava conferências internacionais. Um silêncio incômodo seguiu suas palavras. Finalmente, Janaína, que havia permanecido calada, observando a interação, interveio. Talvez não veja assim, mãe, mas para mim você é inspiradora, disse com firmeza. Renunciou à sua identidade para me dar um futuro. Isso é heroísmo verdadeiro. As palavras de sua filha tocaram algo profundo em Iracema. Durante 20 anos, havia se visto como uma fracassada, como alguém que havia perdido seu lugar no mundo. Nunca considerou que seu sacrifício pudesse ser percebido como um ato de coragem. Clodoaldo aproximou-se e tomou suas mãos entre as suas. Não podemos deter a história que já está circulando, disse com suavidade. Mas podemos decidir como ela continua. Em vez de se esconder, que tal se assumir o controle da narrativa? O que sugere? Perguntou ela, intrigada apesar de sua ansiedade. Uma entrevista exclusiva em seus termos, propôs Clodoaldo. Conheço uma jornalista cultural da TV Cultura que faria um trabalho respeitoso. Você poderia falar do projeto de sua experiência acadêmica e sim também dos anos difíceis, mas a partir de sua própria perspectiva. Iracema contemplou a possibilidade. O medo da exposição ainda estava lá, mas começava a misturar-se com algo diferente, a sensação de que talvez tivesse chegado o momento de reivindicar não apenas suas terras ancestrais, mas também sua própria história. Vou pensar, respondeu. Finalmente. Naquela noite, depois que Juvenal e Clodoaldo partiram, este último, deixando um beijo suave em sua bochecha, que a fez corar, Iracema retirou do fundo de seu armário uma caixa que não abria há anos. Continha recortes de jornal de sua época, como acadêmica fotografias de conferências internacionais, cartas de agradecimento de antigos estudantes. Entre eles, encontrou um velho artigo do jornal universitário, onde aparecia junto a um grupo de estudantes premiados por um projeto de pesquisa sobre dialetos regionais. Na fotografia, um jovem Juvenal Monteiro sorria timidamente, tão diferente do poderoso Juvenal Montalvão de agora. E ao fundo, quase invisível, um estudante de direito, chamado Clodoaldo Brandão, segurava um diploma. A coincidência deixou-a sem fôlego. Os três haviam estado conectados muito antes do que imaginavam, como se o destino tivesse traçado um plano elaborado que só agora começava a revelar-se. Talvez a visibilidade não seja um fardo, mas uma oportunidade, refletiu enquanto guardava cuidadosamente o recorte. Uma oportunidade para reescrever não apenas minha história, mas também a de muitas mulheres que, como eu, tiveram que se tornar invisíveis para sobreviver. Com essa ideia em mente, pegou seu telefone e escreveu uma mensagem para Clodoaldo. Aceito a entrevista. É hora de contar minha própria história. As escavações no refúgio haviam começado há 3 semanas, revelando gradualmente os segredos que a terra guardara durante séculos. Iracema observava de uma pequena colina como os arqueólogos trabalhavam meticulosamente, descobrindo fundações de antigas construções coloniais e, mais surpreendente ainda, restos de um assentamento indígena que ninguém havia documentado previamente. É extraordinário, comentou o Dr. Juarez, diretor da equipe arqueológica, enquanto lhe mostrava uma pequena estatueta de barro. Parece ser uma representação de Tupã, uma divindade tupi-guarani. Isso confirma que esta zona foi um centro importante relacionado à cultura indígena, muito antes da chegada dos portugueses. Iracema segurou a delicada peça entre suas mãos, sentindo uma conexão profunda com aqueles antepassados que haviam
caminhado pelas mesmas terras séculos atrás. 4 meses haviam passado desde a publicação do artigo que expôs sua história ao público e sua vida havia mudado dramaticamente. A entrevista que finalmente concedeu à TV Cultura teve um impacto inesperado. Em vez de alimentar o morbo, seu testemunho sincero sobre as dificuldades que enfrentou como mulher acadêmica, sua queda em desgraça e sua luta silenciosa por sobreviver, havia ressoado profundamente na sociedade brasileira. Havia se tornado, sem buscar, um símbolo de resiliência e dignidade. Universidades que antes lhe fecharam as portas, agora a convidavam como conferencista. Antigas colegas entravam em contato, algumas para desculpar-se por tê-la abandonado nos momentos difíceis, outras para reconhecer sua coragem. Inclusive a USP lhe havia oferecido uma cátedra extraordinária em linguística que poderia começar no próximo semestre. No entanto, o que mais a emocionava era o projeto que agora tomava forma diante de seus olhos, o Centro Cultural Multilingüe, que preservaria não apenas as línguas indígenas da região, mas também suas tradições e conhecimentos ancestrais. Doutora Salviano, chamou a um dos jovens arqueólogos correndo em sua direção com evidente emoção. Encontramos algo que a senhora deve ver imediatamente. Iracema seguiu o jovem até uma zona recém-escavada, onde um grupo de trabalhadores rodeava o que parecia ser uma laje de pedra com inscrições. Parece ter texto em tupi e em português colonial, explicou o arqueólogo. Possivelmente uma das primeiras traduções bilíngues documentadas na região. O coração de Iracema acelerou enquanto se ajoelhava para examinar a descoberta. A laje perfeitamente conservada continha um texto ritual relacionado ao plantio da cana-de-açúcar, traduzido meticulosamente para o português da época. Um tesouro linguístico inestimável. Isso confirma a importância deste vale como centro de intercâmbio cultural, murmurou quase para si mesma. O chamaremos de o Vale dos Ecos, porque aqui as palavras de diferentes culturas ressoaram através do tempo, encontrando-se e transformando-se mutuamente. O nome surgiu espontaneamente, mas assim que o pronunciou soube que era perfeito. O Vale dos Ecos se tornaria o coração do projeto, um espaço onde as línguas do passado e do presente dialogariam perpetuamente. Enquanto os arqueólogos documentavam cuidadosamente a descoberta, Iracema subiu novamente a pequena colina para contemplar a paisagem. Ao longe avistou um veículo aproximando-se pelo caminho de terra. Reconheceu imediatamente a caminhonete de Clodoaldo. Nos últimos meses, sua relação com o diretor jurídico havia evoluído naturalmente. Os jantares, para discutir aspectos do projeto, haviam se transformado gradualmente em encontros pessoais onde compartilhavam poesia, música e conversas profundas sobre a vida. No entanto, ambos mantinham uma cautelosa reserva, conscientes dos complexos entrelaçamentos profissionais e pessoais que os rodeavam. Clodoaldo estacionou e caminhou até ela com uma expressão séria que imediatamente a alertou. "O que aconteceu?" perguntou quando ele chegou a seu lado. "Temos um problema", respondeu Clodoaldo passando-lhe uma pasta. Os quilombolas de Santa Luzia apresentaram uma ação coletiva contra o projeto. Alegam que estas terras lhes foram prometidas durante a reforma agrária e que os documentos coloniais não têm validade legal no Brasil moderno. Iracema revisou os documentos com crescente preocupação. A ação estava bem fundamentada de uma perspectiva legal contemporânea e colocava em risco não apenas sua recém-recuperada herança, mas todo o projeto cultural. "O que diz Juvenal sobre isso?" perguntou. "Está furioso naturalmente." Clodoaldo passou uma mão pelo cabelo, gesto que Iracema havia aprendido a reconhecer como sinal de preocupação. "Quer contra-atacar com todo o peso legal do grupo, contratar os melhores advogados de São Paulo." "Isso só pioraria as coisas", interrompeu Iracema. "Transformará isto em uma batalha entre o grande capital e os trabalhadores rurais. Justamente o que tentamos evitar desde o princípio." Sentaram-se juntos em uma rocha, contemplando em silêncio o vale que agora se convertia em campo de batalha legal. Para Iracema, o conflito ia muito além da propriedade da terra, representava a perpetuação de ciclos históricos de expoliação e confronto que haviam marcado o Brasil desde a colônia. "Deve haver outra maneira."
murmurou finalmente. Ah, respondeu Clodoaldo tomando suavemente sua mão. Mas requer que abandonemos a mentalidade de nós contra eles. Teríamos que convidar os quilombolas a fazer parte do projeto, não como empregados ou beneficiários passivos, mas como sócios ativos. A proposta era audaciosa, mas ressoava com as convicções mais profundas de Iracema. Durante semanas havia trabalhado em um modelo educativo que incorporava não apenas o conhecimento acadêmico sobre as línguas indígenas, mas também a sabedoria viva das comunidades. Vamos fazer isso, decidiu. Organize uma reunião com os representantes dos quilombolas, mas não nos escritórios corporativos, e sim aqui no Vale, e sem advogados, sem documentos intimidadores. Uma conversa honesta entre pessoas com raízes na mesma terra. Clodoaldo olhou-a com uma mistura de admiração e preocupação. Juvenal não concordará, advertiu. Vai contra todos os protocolos corporativos. Então terei que convencê-lo, respondeu Iracema com determinação. Afinal de contas, ele foi meu aluno uma vez. Talvez seja o momento de ministrar uma última lição. Naquela tarde, enquanto o sol começava a descer sobre o Vale dos Ecos, Iracema sentiu que enfrentava uma encruzilhada não apenas profissional, mas ética. O caminho fácil seria defender seus direitos recém-descobertos com o poder econômico e legal que agora tinha à sua disposição. O caminho difícil implicava renunciar a parte do que legalmente lhe pertencia para construir algo mais valioso, um espaço verdadeiramente compartilhado onde diferentes visões de mundo pudessem coexistir e dialogar. Às vezes, refletiu, enquanto contemplava a estatueta da divindade tupi em suas mãos. Devemos soltar o que acreditamos merecer para receber o que realmente necessitamos. Com essa convicção, voltou às escavações onde a história de seus antepassados emergia lentamente da terra, sussurrando lições que haviam esperado séculos para serem ouvidas novamente. Iracema observava seu reflexo no espelho do elegante restaurante do Hotel Presidente. A mulher que lhe devolvia o olhar usava um vestido azul marinho sóbrio, cabelo preso com alguns fios grisalhos deliberadamente não tingidos e um colar de prata com um pingente de cana-de-açúcar que Clodoaldo lhe havia presenteado em seu aniversário. Aos 58 anos, seu rosto mostrava as linhas que a vida havia talhado, linhas de preocupação, ao redor dos olhos de determinação, na testa de dignidade recém-recuperada, no canto dos lábios. Quem é você realmente? Perguntou a si, mesmo lembrando a mesma pergunta que Juvenal lhe havia feito meses atrás, quando descobriu suas habilidades linguísticas. A reunião com os quilombolas de Santa Luzia estava programada para aquela tarde. Contrariando todas as expectativas, Juvenal havia aceitado sua proposta de negociar diretamente com eles, sem intermediários legais. Mas agora, momentos antes do encontro, a insegurança ameaçava apoderar-se dela. Você está linda. A voz de Clodoaldo interrompeu seus pensamentos. Havia aparecido junto à sua mesa, sem que ela notasse, tão absorta estava em sua reflexão. Obrigada, respondeu com um sorriso tímido. Embora linda não seja precisamente o que preciso projetar hoje, preferiria competente ou confiável. Clodoaldo sentou-se à sua frente, observando-a com aquela intensidade tranquila que a fazia sentir-se simultaneamente vulnerável e segura. Você é todas essas coisas, Iracema, disse suavemente, e muito mais. É a pessoa adequada para este momento. Ela suspirou, brincando nervosamente com o guardanapo. Às vezes sinto que estou interpretando um papel, confessou. A bem-sucedida doutora Salviano, a herdeira de terras ancestrais, a diretora de projeto. Mas por dentro continuo sendo a mulher que limpava escritórios às escondidas, temerosa de ser descoberta envergonhada de sua queda. Todos interpretamos papéis, respondeu Clodoaldo. Eu mesmo fui o advogado corporativo implacável durante anos, escondendo minha paixão pela poesia e meu secreto anseio de defender causas com verdadeiro significado social. Esta confissão surpreendeu Iracema. Embora sua relação tivesse se aprofundado nos últimos meses, Clodoaldo raramente falava de seus próprios conflitos internos. Por que continua no mundo corporativo, então? Perguntou ela. Pela mesma razão que você limpava escritórios, respondeu ele com um sorriso triste.
A vida às vezes nos leva por caminhos que não escolheríamos, mas que eventualmente nos conduzem aonde devemos estar. Tomou sua mão sobre a mesa. Se não tivesse seguido este caminho, nunca teria encontrado você. O momento íntimo foi interrompido pela chegada de Juvenal, que se juntou a eles com a energia controlada que o caracterizava. Os representantes dos quilombolas já estão na sala de conferências, anunciou. São 7 no total, incluindo seu Querubim Pereira, o mais respeitado dos anciãos. Iracema assentiu, sentindo como seu estômago se contraía com nervosismo. Seu Querubim era uma figura lendária na região, conhecido tanto por sua sabedoria quanto por sua inflexibilidade quando se tratava de defender os direitos comunitários. Enquanto se dirigiam à sala de conferências, Juvenal a deteve brevemente no corredor. Tem certeza de que este é o caminho correto, doutora? Perguntou em voz baixa. Ainda podemos lidar com isso através dos canais legais tradicionais. O grupo tem influência suficiente para... Precisamente por isso devemos fazê-lo desta maneira, interrompeu Iracema. O poder nem sempre deve impor-se, às vezes deve colocar-se a serviço de algo maior. Juvenal olhou-a com uma expressão indecifrável, antes de assentir levemente. Confio em seu julgamento, disse finalmente. Afinal de contas, a senhora sempre teve razão sobre mim mesmo, quando eu não sabia quem realmente era. A sala de conferências apresentava um contraste visual fascinante. De um lado da mesa, Juvenal, Clodoaldo e Iracema, com seus trajes formais do outro 7 homens e mulheres de diferentes idades vestidos com a dignidade simples de quem trabalha a terra. No centro, presidindo a reunião, seu Querubim Pereira, um homem de 70 anos, com rosto talhado pelo sol e olhos que refletiam uma inteligência aguda e ancestral. Agradecemos sua presença, começou Iracema em português para logo repetir a saudação em tupi, um gesto que visivelmente surpreendeu e agradou aos quilombolas. Estamos aqui para falar da terra que nos une e nos pertence a todos. Durante as 3 horas seguintes, a conversa fluiu em um intercâmbio genuíno afastado das formalidades corporativas. Iracema explicou sua conexão pessoal com as terras, não apenas através de documentos coloniais, mas também mediante as histórias transmitidas por sua bisavó. Compartilhou sua visão de um centro cultural que preservasse as línguas indígenas e o conhecimento tradicional, não como peças de museu, mas como tradições vivas. Os papéis dizem uma coisa, as histórias dizem outra, interveio seu Querubim quando ela terminou. Mas a terra não pertence realmente a ninguém. Nós pertencemos a ela. Suas palavras ressoaram profundamente em Iracema, articulando algo que ela mesma havia sentido desde que descobriu sua conexão ancestral com o refúgio. O senhor tem razão, respondeu. Por isso proponho que o Centro Cultural Multilingüe seja administrado conjuntamente, não como uma concessão do Grupo Montalvão aos quilombolas, nem como um favor que eu faço como proprietária legal, mas como um projeto verdadeiramente comunitário, onde cada parte aporta o que tem. Vocês o conhecimento vivo da terra e suas tradições, nós os recursos e a estrutura para projetá-lo ao mundo. A proposta provocou um silêncio reflexivo. Finalmente, uma das quilombolas, uma mulher de meia-idade chamada Mercedes, falou: "E que garantia temos de que não é outra promessa? Vazia de gente poderosa. Vimos muitos projetos começarem com palavras bonitas e terminarem nos explorando." Era uma pergunta justa que merecia uma resposta honesta. Iracema olhou brevemente para Clodoaldo, que assentiu em sinal de apoio, e depois para Juvenal, cuja expressão havia se tornado surpreendentemente receptiva. "Nenhuma garantia, exceto minha palavra e minhas ações", respondeu Iracema. "Mas proponho algo. Comecemos com um projeto piloto, uma oficina de preservação linguística dirigida por vocês mesmos, financiada conjuntamente. Vejamos os resultados antes de nos comprometermos com o projeto completo." A negociação continuou até o anoitecer, mas quando finalmente concluiu, havia um acordo preliminar que todas as partes consideravam justo. Os quilombolas retirariam a ação em troca de participação direta no projeto e benefícios compartilhados. O Centro Cultural começaria com programas educativos modestos
que iriam crescendo organicamente, respeitando o ritmo e as necessidades da comunidade. Enquanto os quilombolas partiam, seu querubim aproximou-se de Iracema e, para sua surpresa, falou-lhe em um tupi fluente e musical, Algebete Cunhã Nhenga. Agradeceu, chamando-a de mulher das palavras. Você falou com verdade e escutou com o coração. Isso é raro entre os que vêm da cidade com seus papéis e promessas. Naquela noite, voltando a São Paulo no veículo conduzido por Clodoaldo Iracema, refletia sobre a extraordinária virada que sua vida havia dado. A mulher que durante anos havia limpado escritórios em silêncio invisível para todos, agora era reconhecida e respeitada tanto nos círculos acadêmicos quanto entre os quilombolas de Santa Luzia. Em que está pensando? Perguntou Clodoaldo, notando seu silêncio. Na mulher do espelho, respondeu ela. Em como às vezes precisamos que outros nos vejam realmente para podermos ver a nós mesmos. Clodoaldo tomou sua mão enquanto dirigia pela estrada iluminada pela lua crescente. Não precisavam de mais palavras. Ambos entendiam que a verdadeira jornada de Iracema apenas começava a jornada rumo à reconciliação com cada faceta de si mesma, com cada camada de sua história, com cada versão da mulher que havia sido e a que estava destinada a ser. O sol de abril iluminava os telhados vermelhos da Universidade de São Paulo, onde um auditório repleto de estudantes e acadêmicos aguardava com expectativa. No pódio, Iracema ajustava discretamente suas anotações, respirando profundamente, para acalmar os nervos que, surpreendentemente, persistiam, apesar de ter ministrado centenas de conferências no passado. Haviam passado 7 meses desde seu reaparecimento público, 7 meses de transformação acelerada. A antiga faxineira, agora reconhecida novamente como doutora Iracema Salviano, estava prestes a inaugurar a Cátedra de Estudos Linguísticos Brasileiros, um projeto conjunto entre a universidade e o Centro Cultural Multilingue do Refúgio. Enquanto observava a audiência, Iracema identificou rostos familiares. Janaína na primeira fila radiante de orgulho. Clodoaldo a seu lado, com aquele sorriso discreto que apenas ela sabia interpretar. Juvenal em um extremo, acompanhado por diretores universitários. E, surpreendentemente, seu querubim e outros quilombolas de Santa Luzia, vestidos formalmente para a ocasião. Línguas vivas, memórias compartilhadas à reconstrução do patrimônio linguístico paulista, era o título de sua conferência inaugural. Um tema que entrelaçava sua experiência acadêmica passada com sua visão presente de um futuro onde o conhecimento ancestral dialogasse com a modernidade. Quando uma língua morre, começou uma vez que o aplauso de boas-vindas diminuiu. Não perdemos simplesmente palavras ou gramática. Perdemos uma forma única de ver e entender o mundo. Uma cosmogonia completa desaparece. Sua voz, inicialmente tímida, ganhou força, enquanto avançava em sua exposição articulando com paixão, como cada dialeto regional, cada expressão idiomática local, cada expressão típica paulista, continha séculos de sabedoria acumulada e adaptação ao entorno. Durante tempo demais consideramos as línguas indígenas como relíquias do passado, curiosidades para linguistas ou atrativos turísticos, continuou. O projeto que hoje iniciamos parte de uma premissa diferente, são conhecimentos vivos, que têm muito a nos ensinar sobre sustentabilidade, comunidade e resistência. À medida que desenvolvia suas ideias, ilustrando-as com exemplos concretos do trabalho já iniciado, no Refúgio Iracema, sentia uma energia renovada fluindo através dela. A academia, que uma vez havia sido seu lar e depois sua dor mais profunda, recebia novamente não como a jovem promessa que havia sido, mas como uma mulher madura cujas cicatrizes haviam aprofundado sua compreensão do mundo. Ao finalizar a conferência, os aplausos ressoaram com força no auditório. Durante a rodada de perguntas, um jovem estudante levantou a mão. Doutora Salviano, sua história pessoal inspirou muitos de nós. Que conselho daria a quem enfrenta obstáculos aparentemente insuperáveis em sua carreira acadêmica? A pergunta pegou-a de surpresa. Ainda não se acostumara a ser considerada uma figura inspiradora, um modelo a seguir. O conhecimento verdadeiro nunca se perde, respondeu após um momento de reflexão.
Podem tirar-lhe um título, uma posição, um reconhecimento social, mas o que você aprendeu, o que sabe no mais profundo, permanece com você. Às vezes deve permanecer em silêncio como semente sob a terra, esperando a estação adequada. Fez uma pausa buscando as palavras precisas. Meu conselho seria: cultive raízes profundas, para que quando os ventos soprarem com força, possa dobrar-se sem quebrar. E lembre-se que mesmo nos trabalhos mais humildes, nos momentos mais escuros, seu conhecimento continua sendo seu. A recepção posterior à conferência foi celebrada no pátio central da Faculdade de Filosofia e Letras. Enquanto conversava com antigos colegas e novos colaboradores, Iracema sentia uma mistura de déjà-vu e novidade absoluta. Era como regressar a casa depois de uma longa viagem, encontrando que tanto o lar quanto ela mesma haviam mudado irrevogavelmente. "Estou tão orgulhosa de você, mãe", disse Janaína abraçando-a brevemente entre apresentações. "Sempre soube que era extraordinária, mas vê-la hoje em seu elemento é como se finalmente pudesse conhecê-la por completo." As palavras de sua filha tocaram uma fibra sensível em Iracema. Durante anos havia mantido uma parte essencial de si mesma, oculta inclusive de Janaína. Agora essa fragmentação começava a sarar. Mais tarde, quando a recepção se aproximava do fim, Clodoaldo a encontrou contemplando pensativamente o mural histórico que decorava uma das paredes do pátio, onde se representava a fundação da Universidade de São Paulo no século XX. R$1 por seus pensamentos, disse oferecendo-lhe uma taça de vinho branco. "Pensava nos ciclos", respondeu, ela aceitando a taça, em como a vida às vezes nos leva exatamente onde começamos, mas com uma perspectiva completamente diferente. Clodoaldo assentiu, compreendendo a profundidade de sua reflexão. "Tenho uma surpresa para você", disse, mudando ligeiramente o tema, "algo que estive preparando durante semanas." De seu bolso retirou um pequeno estojo de veludo azul. Por um momento, o coração de Iracema deu um salto antecipando erroneamente um anel. Em vez disso, ao abri-lo, encontrou uma antiga chave de bronze. "O que é isso?" perguntou intrigada. "A chave da casa principal do refúgio", explicou Clodoaldo. "A restauração está completa. Os quartos que projetamos como seu espaço pessoal e biblioteca estão prontos." Iracema pegou a chave sentindo seu peso e significado. Durante estes meses de planejamento do Centro Cultural, havia participado no desenho da restauração da antiga casa colonial, que seria sua sede. Mas entre tantas responsabilidades, não havia acompanhado de perto os avanços. "Está realmente terminada?" perguntou emocionada. "Completamente mobiliada e pronta para ser habitada", confirmou ele. "Se quiser, poderíamos ir neste fim de semana para que a conheça." O convite pairou entre eles carregado de implicações que iam além de uma simples visita a um edifício restaurado. Durante estes meses, sua relação com Clodoaldo havia evoluído lentamente e respeitosamente, sem pressões nem expectativas. Dois adultos maduros redescobrindo juntos o significado do companheirismo, a cumplicidade intelectual e, gradualmente, o amor. "Adoraria", respondeu Iracema, sentindo um rubor adolescente em suas bochechas. "Janaína estará de plantão no hospital. Neste fim de semana, então?" "Perfeito", completou Clodoaldo com aquele sorriso que transformava seu rosto habitualmente sério. "Passarei para buscá-la sábado cedo. Há algo mais que quero mostrar-lhe lá." Enquanto se despediam naquela noite com um beijo suave, que prometia muito mais Iracema, sentiu que algo definitivo se consolidava em seu interior. A mulher fragmentada, dividida entre a acadêmica brilhante do passado e a empregada invisível dos anos obscuros, começava a integrar-se em uma nova versão de si mesma, uma mulher completa, que não renegava nenhuma parte de sua história. "As raízes nos ancoram", pensou enquanto voltava para casa, segurando a antiga chave em sua mão. "Mas também nos nutrem para que possamos crescer em direção à luz." E pela primeira vez em muitos anos, o futuro não lhe parecia um território ameaçador, mas um horizonte aberto cheio de possibilidades que esperavam ser nomeadas em todos os idiomas que conhecia. O caminho serpenteava entre canaviais sob um céu intensamente azul. Iracema, no banco do passageiro,
Contemplava a paisagem com uma mistura de familiaridade e assombro. Embora tivesse visitado o refúgio regularmente durante os últimos meses para supervisionar o desenvolvimento do projeto, desta vez era diferente. Não ia como consultora ou diretora, mas como potencial habitante daquelas terras que haviam pertencido a seus ancestrais. É estranho, comentou rompendo o cômodo silêncio que compartilhava com Clodoaldo. Durante anos minha bisavó me contava histórias sobre estas terras, sobre o riacho e os canaviais. Eu as escutava, como quem ouve lendas, histórias bonitas, mas irreais. Agora estou aqui prestes a habitar o lugar que ela nunca pôde recuperar. Clodoaldo assentiu, compreendendo a complexidade de emoções que aquilo implicava. Às vezes a vida nos devolve o que acreditávamos perdido para sempre, mas de formas que jamais teríamos imaginado, respondeu. Você não recuperou estas terras como teria acontecido na época de sua bisavó, mas para transformá-las em algo novo, algo que beneficiará a muitos. O Centro Cultural Multilingüe do Refúgio havia começado modestamente com oficinas de preservação linguística para a comunidade local, mas rapidamente ganhou reconhecimento nacional. O modelo de gestão compartilhada entre o Grupo Montalvão Iracema, como proprietária legal, e os quilombolas de Santa Luzia, havia sido destacado pela Unesco como um exemplo de desenvolvimento cultural sustentável e respeitoso com as comunidades tradicionais. Ao dobrar a última curva, a casa restaurada apareceu diante deles majestosa sob o sol do meio-dia. A antiga fazenda havia sido meticulosamente renovada, respeitando sua arquitetura colonial, mas adaptando-a para abrigar salas de aula, espaços expositivos e áreas de pesquisa linguística. É mais bonita do que lembrava, murmurou Iracema, enquanto Clodoaldo estacionava diante da entrada principal. Espere para ver o interior, respondeu ele com um sorriso enigmático. Guardei algumas surpresas para você. Ao cruzar o umbral com a antiga chave que agora lhe pertencia, Iracema foi recebida por um amplo vestíbulo onde as paredes brancas contrastavam com vigas de madeira escura, mas o que imediatamente capturou sua atenção foram as palavras escritas em diferentes línguas indígenas que decoravam o espaço tupi-guarani, Nhengatu Carajá Chavante. Frases sobre conhecimento, memória e tradição fluíam harmoniosamente de uma parede à outra. Cada frase foi selecionada por falantes nativos destas línguas, explicou Clodoaldo, observando sua reação emocionada. São provérbios fragmentos, de poemas sabedoria ancestral, que agora dá as boas-vindas aos que visitam o centro. Iracema percorreu lentamente o espaço, traduzindo mentalmente cada frase maravilhada pela beleza e profundidade de expressões que a modernidade havia marginado durante séculos. É perfeito, sussurrou comovida. Exatamente o que imaginava, um lugar onde as palavras recuperam seu poder. Clodoaldo guiou-a através das instalações salas de aula, equipadas com tecnologia de ponta, mas decoradas com artesanato tradicional, uma biblioteca especializada em linguística brasileira. Espaços para oficinas práticas, onde se ensinariam não apenas as línguas, mas também as tradições culturais associadas a elas. Finalmente chegaram a uma seção mais privada da casa, separada da área pública, por um pequeno pátio interior com uma fonte. E esta, anunciou Clodoaldo, abrindo uma pesada porta de madeira entalhada, é sua casa dentro da casa. Iracema conteve a respiração ao entrar no que seria seu espaço pessoal, uma suíte completa, com sala de estar, quarto-banheiro e um amplo escritório com estantes que chegavam até o teto. As janelas davam para o vale e o riacho emoldurando uma paisagem que parecia retirada diretamente das histórias de sua bisavó. Clodoaldo, isto é, não encontrava palavras suficientes. Ainda falta algo, disse ele, guiando-a até o escritório. Feche os olhos. Iracema obedeceu intrigada. Ouviu o som de cortinas sendo abertas e depois a voz suave de Clodoaldo. Agora pode olhar. Ao abrir os olhos, Iracema encontrou-se diante de uma parede completa de estantes cheias de livros. Aproximou-se reconhecendo imediatamente alguns títulos. Eram seus livros, sua biblioteca pessoal que havia tido que vender 20 anos atrás para sobreviver. Como? Perguntou, tocando as lombadas com dedos trêmulos como quem reencontra velhos amigos. Investigação, paciência e alguns contatos no mundo acadêmico e das livrarias antigas.
explicou Clodoaldo. Não pude recuperar todos naturalmente, mas sim muitos dos mais importantes para você, incluindo... Aproximou-se de uma estante específica e retirou um volume fino encadernado em couro verde escuro, Ecos do Silêncio, Dialetos Esquecidos de São Paulo, o último livro que Iracema havia publicado antes de sua queda em desgraça. Meu primeiro exemplar, murmurou ela, reconhecendo as pequenas marcas na capa, com minhas anotações manuscritas para uma segunda edição que nunca chegou a ser publicada. Encontrei-o em um sebo em São Paulo, explicou Clodoaldo. O livreiro não tinha ideia do tesouro que possuía. Iracema abriu o livro encontrando suas próprias notas nas margens, pensamentos e observações que havia esquecido com o passar do tempo. Era como receber uma mensagem de seu eu do passado, uma ponte que conectava a acadêmica que havia sido com a mulher que agora era. Não sei como agradecer, disse com lágrimas contidas nos olhos. Ver você aqui no lugar que lhe corresponde é agradecimento suficiente, respondeu ele aproximando-se até ficar diante dela. Iracema, estes meses trabalhando juntos, conhecendo-nos verdadeiramente, têm sido os mais significativos da minha vida. Tomou suas mãos entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos com uma intensidade serena. Não lhe ofereço um anel nem lhe peço casamento, continuou. A nossa idade com nossas histórias, talvez esses símbolos tradicionais não sejam necessários, mas sim lhe ofereço compartilhar este caminho com você, construir juntos este sonho, ser companheiros em todos os sentidos que essa palavra possa significar. Iracema sentiu que algo se expandia em seu peito, um calor que irradiava de seu centro para cada extremidade de seu corpo. Durante 20 anos havia aprendido a viver sem esperar nada a conter seus desejos, a limitar seus sonhos. Agora, de repente, a vida lhe oferecia não apenas a recuperação de seu passado, mas também a promessa de um futuro compartilhado. Também quero isso, respondeu com voz suave, mas firme. Quero compartilhar este caminho com você, Clodoaldo. Não como uma história de resgate onde você me salva, mas como uma história de encontro entre duas pessoas que viveram o suficiente para valorizar o que realmente importa. Quando se beijaram rodeados pelos livros recuperados e pela luz dourada, que entrava pelas janelas, Iracema sentiu que um círculo se fechava. A casa que uma vez havia pertencido a seus antepassados agora se transformava em a Casa das Palavras, um espaço onde as línguas esquecidas encontrariam nova vida e onde ela mesma havia encontrado finalmente um lugar ao qual podia chamar de lar. Naquela noite, sentados na varanda contemplando o pôr do sol sobre os canaviais, compartilharam vinho e projetos, sonhos e lembranças, tecendo lentamente a trama de uma vida compartilhada que apenas começava. As palavras constroem pontes, pensou. Iracema, enquanto observava as primeiras estrelas aparecerem no céu paulista, entre pessoas, entre culturas, entre passado e futuro. E às vezes, as mais importantes são aquelas que guardamos em silêncio até encontrar quem realmente pode escute. As palavras constroem pontes, pensou Iracema enquanto observava as primeiras estrelas aparecerem no céu paulista, entre pessoas, entre culturas, entre passado e futuro. E às vezes as mais importantes são aquelas que guardamos em silêncio até encontrar quem realmente pode escutá-las. Clodoaldo entrelaçou seus dedos com os dela enquanto contemplavam juntos o manto estrelado que se desdobrava sobre o refúgio. O suave murmúrio do riacho próximo misturava-se com o canto dos grilos, criando uma sinfonia noturna que parecia dar as boas-vindas a Iracema à sua terra ancestral. Amanhã virão os primeiros estudantes do programa de imersão linguística, comentou ela rompendo o silêncio cúmplice. 15 jovens de comunidades Tupi-Guarani e Carajá, que serão tanto aprendizes quanto mestres. O ciclo perfeito, assentiu Clodoaldo. Aprendem metodologias de preservação linguística, enquanto nos ensinam as sutilezas de seus idiomas maternos. Iracema sorriu pensando no quanto o projeto havia avançado em tão pouco tempo. 3 universidades internacionais já haviam estabelecido convênios de colaboração, e o governo federal havia designado o centro como projeto piloto para um ambicioso Programa Nacional de Recuperação de Línguas em Perigo de Extinção.
Às vezes preciso me beliscar para acreditar que tudo isso é real, confessou recostando-se contra o ombro de Clodoaldo, que passei de faxineira a diretora deste centro, que recuperei não apenas minha dignidade profissional, mas também uma herança que acreditava perdida para sempre. A vida raramente segue linhas retas, respondeu ele beijando suavemente seus cabelos. Às vezes precisamos nos perder para encontrar caminhos que nem sequer sabíamos que existiam. Enquanto a noite avançava, compartilhando anedotas e sonhos, sob o céu estrelado paulista, Iracema sentia que cada fragmento de sua identidade começava a encaixar-se em um mosaico completo e belo. A mulher invisível finalmente havia se tornado visível não apenas para os outros, mas também para si mesma. A luz matinal filtrava-se através das cortinas de algodão cru, desenhando padrões dourados sobre o piso de cerâmica. Iracema abriu, os olhos lentamente acostumando-se à ideia de despertar em seu novo quarto, na Casa das Palavras. Ao seu lado, Clodoaldo dormia placidamente, seu rosto relaxado e vulnerável no abandono do sono. 3 meses haviam se passado desde aquela primeira noite no refúgio. 3 meses de transformação acelerada, tanto pessoal quanto profissional. O Centro Cultural Multilingüe funcionava a pleno rendimento, com oficinas diárias, pesquisas em andamento e um fluxo constante de visitantes nacionais e internacionais. Com cuidado para não despertar Clodoaldo Iracema, levantou-se e aproximou-se da janela. A paisagem que se estendia diante dela parecia saída de uma tela campos de cana-de-açúcar que ondulavam suavemente com a brisa matinal o riacho do refúgio, serpenteando entre eles como uma fita prateada, e ao longe, as montanhas do Vale do Paraíba recortando-se contra o céu límpido. O som de vozes jovens chegou até ela. Os estudantes do programa de imersão linguística já estavam acordados praticando seus idiomas nativos no pátio central. Sorriu ao reconhecer frases em tupi-guarani e carajá, misturando-se em uma polifonia harmoniosa que representava perfeitamente a missão do centro. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abri-la, encontrou-se com Janaína, sua filha que havia chegado de visita de São Paulo no dia anterior. "Bom dia, mãe", saudou a jovem radiante. Trouxe café coado fresquinho. Iracema abraçou sua filha comovida pelo gesto. Sua relação havia florescido de maneiras inesperadas desde que a verdade sobre seu passado veio à luz. Janaína, longe de sentir-se traída pelos anos de segredos, havia desenvolvido uma admiração renovada por sua mãe. "Obrigada, querida", respondeu pegando a xícara fumegante. "Dormiu bem, maravilhosamente", assentiu Janaína, entrando no quarto e sentando-se junto à janela. "Este lugar tem uma energia especial. É como se eu pertencesse a ele." "Talvez porque parte de você pertença", comentou Iracema. "O sangue de nossos antepassados nutriu esta terra durante gerações." Conversaram em voz baixa enquanto Clodoaldo continuava dormindo. Janaína compartilhou notícias sobre seu internato no Hospital das Clínicas, onde havia decidido especializar-se em medicina comunitária, com enfoque em comunidades indígenas e quilombolas, inspirada pelo trabalho de sua mãe. "No próximo semestre, começarei um projeto de pesquisa sobre práticas medicinais tradicionais em comunidades tupi", explicou com entusiasmo. "Quero documentar seus conhecimentos sobre plantas medicinais antes que se percam. Como mãe, não poderia estar mais orgulhosa", disse Iracema tomando as mãos de sua filha. "E como diretora do centro, ofereço-lhe colaboração total para sua pesquisa." Janaína sorriu, mas depois sua expressão tornou-se mais séria. "Mãe, há algo que queria perguntar", hesitou um momento. "Você não se arrepende, às vezes, dos anos perdidos, das oportunidades que não teve enquanto limpava escritórios?" A pergunta direta e sincera merecia uma resposta igualmente honesta. Iracema olhou para o vale contemplando o centro cultural, que agora dirigia um sonho que jamais teria imaginado possível em seus dias mais sombrios. "Não foram anos perdidos, Jana", respondeu finalmente. "Foram anos diferentes. Aprendi lições que nenhuma universidade poderia ter me ensinado. Humildade e resistência, o valor do trabalho honesto sem importar sua natureza." Fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Se tivesse seguido o caminho tradicional da academia,
Nunca teria conhecido realmente a vida das pessoas sobre as quais escrevia em meus artigos. Agora, quando falo de dignidade linguística, faço-o a partir de um lugar de compreensão profunda sobre o que significa ser invisível e recuperar a voz. Janaína assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. Nesse momento, Clodoaldo despertou sorrindo ao ver mãe e filha conversando junto à janela. Bom dia às duas mulheres mais brilhantes de São Paulo, saudou incorporando-se. O café da manhã foi um momento de cumplicidade familiar que Iracema saboreou intensamente. Depois, os três dirigiram-se ao pátio central, onde uma cerimônia especial estava prestes a começar. O centro fervilhava de atividade. Além dos estudantes regulares, haviam chegado representantes de diversas comunidades indígenas, acadêmicos, de prestigiosas universidades e funcionários culturais. No centro do pátio, sob uma tenda decorada com têxteis tradicionais, aguardava um grupo de anciãos da comunidade guarani, vestidos com seus trajes cerimoniais. "Está nervosa?" perguntou Clodoaldo em voz baixa, enquanto se dirigiam à área designada. "Um pouco", admitiu Iracema. "É uma grande honra que não esperava receber." A cerimônia de iniciação como guardiã das palavras era um reconhecimento ancestral que a comunidade guarani raramente outorgava a pessoas não nascidas em sua cultura. Os anciãos haviam decidido honrar Iracema depois de observar durante meses seu compromisso genuíno com a preservação das línguas indígenas. Enquanto a cerimônia avançava com cantos tradicionais e oferendas simbólicas, Iracema refletia sobre o extraordinário caminho que a havia levado até ali. Das salas universitárias aos pisos que limpava de joelhos, e agora ao centro de uma celebração que reconhecia não seus títulos acadêmicos, nem sua posição social, mas seu coração e compromisso verdadeiro. O ancião principal, seu Ibirá, um homem de 90 anos, com o rosto sulcado por rugas que pareciam mapas de sabedoria, aproximou-se dela portando um bordado cerimonial. "Este tecido representa sua nova responsabilidade", explicou em português, para logo repeti-lo em guarani. "Você vê com clareza o que muitos ignoram, que em nossas palavras vive nosso espírito." Iracema recebeu o tecido com humildade, consciente da profunda honra que representava. Enquanto o ancião atava ao redor de seu pulso um fio vermelho simbolizando seu compromisso com a comunidade, as lágrimas corriam livremente por suas faces. "Comprometo-me a ser digna desta confiança", respondeu em português, e depois, para surpresa e deleite dos presentes, continuou em um guarani básico, mas respeitoso, que havia estado aprendendo em segredo durante meses. O aplauso espontâneo que se seguiu converteu-se em celebração. Músicos tradicionais começaram a tocar, estudantes e visitantes uniram-se em um círculo de dança e a solenidade deu lugar à alegria compartilhada. Durante a celebração, Iracema notou a chegada de um veículo oficial. Juvenal Montalvão desceu elegantemente vestido, acompanhado por funcionários governamentais, e, para sua surpresa, Ricardo Neiva, o vice-presidente que tantos obstáculos havia colocado em seu caminho. "Não esperava vê-lo hoje", comentou quando Juvenal aproximou-se para cumprimentá-la. "Não perderia este reconhecimento por nada no mundo", respondeu ele com um sorriso genuíno. "Além disso, trago notícias importantes. O governo federal aprovou o financiamento completo para a expansão do centro. O modelo que você criou será replicado em 5 estados. A notícia era extraordinária, a culminação de meses de trabalho árduo e negociações complexas. Pinuaris. Entanto, a presença de Ricardo Neiva continuava sendo um enigma. Como lendo seus pensamentos, Juvenal acrescentou em voz baixa, Ricardo reconsiderou sua posição. A repercussão internacional do centro e seu recente artigo na revista de linguística de Harvard fizeram-no ver o valor real do projeto. Com um sorriso irônico acrescentou, também ajudou que 3 dos nossos maiores investidores sejam apaixonados defensores das línguas indígenas. Iracema assentiu, compreendendo as complexas dinâmicas do poder corporativo. O importante não eram as motivações de Ricardo, mas os resultados para as comunidades que o centro servia. A celebração continuou até o entardecer. Quando finalmente os convidados começaram a partir,
Iracema encontrou-se a sós com Clodoaldo, no mirante que dominava o vale, contemplando como o sol poente tingia de ouro os canaviais. Hoje foi um dia importante, comentou ele abraçando-a, pelas costas. Um dia que nunca teria imaginado possível, assentiu ela recostando-se contra seu peito. Sabe, enquanto recebia o reconhecimento, pensei em todas as mulheres invisíveis que continuam limpando escritórios cuidando de lares, alheios trabalhando na sombra. Perguntou-me quantos talentos, quantas mentes brilhantes permanecem ocultas por circunstâncias como as que eu vivi. Clodoaldo guardou silêncio um momento, compreendendo a profundidade daquela reflexão. Por isso, o que você está fazendo é tão importante, disse finalmente. Não apenas preserva línguas, está criando um espaço onde as vozes silenciadas podem encontrar seu eco. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu paulista, Iracema sentiu uma certeza serena estabelecer-se em seu coração. A jornada que havia começado naquele dia na sala de reuniões, quando se atreveu a traduzir um documento que ninguém mais podia decifrar, havia sido apenas o início de algo muito maior que ela mesma. As palavras esquecidas são sementes adormecidas. Pensou observando as luzes do centro, que começavam a acender-se na crescente escuridão. Só precisam de terra fértil e mãos cuidadosas para voltar a florescer. O salão principal do Centro Cultural Multilingüe resplandecia sob a luz de dezenas de velas. As paredes decoradas com têxteis tradicionais e fotografias de anciãos de diversas comunidades indígenas, compartilhando seus conhecimentos com jovens, estudantes testemunhavam o êxito do projeto, que havia começado 2 anos atrás. Iracema, vestida com um elegante vestido bordado à mão por artesãs guarani, observava com satisfação o fluxo de convidados que chegavam para a celebração do 2º aniversário do centro. Acadêmicos, funcionários culturais, representantes de comunidades indígenas e, o mais importante para ela, os quilombolas de Santa Luzia, que haviam passado de opositores a parceiros fundamentais do projeto. É incrível o que você conseguiu em tão pouco tempo, comentou seu querubim, aproximando-se com a ajuda de seu cajado entalhado. Meu avô dizia que as palavras são como pássaros. Se você as prende, morrem, se as liberta, criam novos mundos. Você libertou muitas palavras que estavam engaioladas pelo esquecimento. Iracema abraçou o ancião com genuíno afeto. Aos 84 anos, seu querubim havia se convertido em um dos pilares do centro, compartilhando histórias e conhecimentos que não estavam registrados em nenhum livro. Conseguimos juntos, corrigiu ela. Sem a sabedoria de vocês, isto seria apenas um edifício bonito. A celebração reunia múltiplos motivos de festa. O aniversário do centro, a publicação do primeiro dicionário multimídia de dialetos paulistas, um projeto que combinava registros audiovisuais com transcrições precisas e o lançamento oficial da Fundação Salviano para a educação intercultural criada por Iracema, para outorgar bolsas a mulheres de comunidades marginalizadas. Enquanto cumprimentava os convidados, Iracema buscou com o olhar Clodoaldo, encontrando-o em animada conversa com Janaína e um grupo de jovens médicos que participavam no programa de medicina tradicional. Seu coração expandiu-se de orgulho ao ver sua filha agora, uma respeitada pesquisadora em etnomedicina, explicando com paixão as descobertas de sua equipe sobre propriedades curativas de plantas locais. Desde aquela primeira noite no refúgio, Clodoaldo havia se convertido em seu companheiro inseparável, compartilhando tanto a vida pessoal quanto a missão profissional. Sem cerimônias formais, nem papéis oficiais, haviam construído uma relação, baseada no respeito mútuo, na admiração e em um amor maduro que se fortalecia com cada desafio compartilhado. Um ligeiro murmúrio percorreu o salão quando Juvenal Montalvão fez sua entrada, acompanhado por um grupo de empresários internacionais. Aos 50 anos, o antigo aluno de Iracema havia se transformado não apenas em um magnata bem-sucedido, mas também em um importante filantropo cultural. O Grupo Montalvão havia estabelecido uma divisão dedicada exclusivamente a projetos de preservação do patrimônio linguístico em toda a América Latina, inspirada no modelo do refúgio. Minha querida professora,
saudou Juvenal abraçando-a com afeto genuíno. Cada vez que visito este lugar sinto-me mais orgulhoso de nossa colaboração. Nunca deixa de me surpreender como nossos caminhos se entrelaçam, respondeu ela com um sorriso. Da universidade à sala de reuniões e agora a este projeto que superou todos os nossos sonhos iniciais. A conversa foi interrompida quando Clodoaldo subiu ao pequeno palco instalado no centro do salão. Com sua elegância habitual, solicitou a atenção dos presentes para dar início à cerimônia formal. Bem-vindos à celebração do 2º aniversário do Centro Cultural Multilingüe O Refúgio. Começou alternando fluidamente entre português e tupi, um idioma que estivera estudando com dedicação. Hoje celebramos não apenas um projeto bem-sucedido, mas um novo paradigma de colaboração entre comunidades, academia e empresa privada. Enquanto Clodoaldo continuava seu discurso, Iracema observava os rostos ao seu redor. Viu Ricardo Neiva, que após sua inicial hostilidade, havia se convertido em defensor do projeto, ao compreender seu valor econômico e cultural. Viu os jovens estudantes indígenas orgulhosos, portadores de línguas que uma geração atrás estavam estigmatizadas. Viu os anciãos de diversas comunidades comovidos ao escutar seus dialetos falados com respeito e entusiasmo por novas vozes. Quando chegou sua vez de falar, Iracema subiu ao palco sentindo uma serenidade que contrastava com o nervosismo de suas primeiras aparições públicas após anos de invisibilidade. Há 2 anos, este lugar era apenas um sonho compartilhado. Começou sua voz clara e firme. Um sonho nascido da convicção de que as palavras são mais que sons ou símbolos em um papel. São repositórios vivos de conhecimento, identidade e resistência. Enquanto falava alternando naturalmente entre português tupi-guarani e carajá Iracema, percorreu com o olhar a audiência diversa, que a escutava com atenção. Muitos me perguntaram como passei de limpar escritórios a dirigir este centro. Continuou abordando diretamente a história que já era amplamente conhecida. A resposta simples seria que tive sorte que as circunstâncias se alinharam milagrosamente. Mas a verdade é mais complexa e creio mais valiosa. Fez uma pausa encontrando os olhos de Janaína entre o público. Nunca deixei de ser quem era. Mesmo nos momentos mais obscuros, quando minha voz acadêmica foi silenciada, quando minha identidade profissional se desvaneceu, continuei sendo uma guardiã das palavras. Simplesmente mudou o cenário, não a essência. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Iracema continuou sua voz ganhando intensidade. Este centro não é uma conquista pessoal, mas o resultado de muitas vozes que se recusaram a ser silenciadas. As vozes dos anciãos que mantiveram vivas suas línguas, apesar da discriminação. As vozes dos jovens que agora as aprendem com orgulho renovado. As vozes de cada pessoa que acreditou que preservar uma língua é preservar um mundo inteiro, de conhecimento e beleza. Concluiu seu discurso anunciando a expansão do programa de bolsas para incluir mulheres maiores de 50 anos que desejassem retomar estudos interrompidos, uma homenagem silenciosa à sua própria história. Após os aplausos, a celebração continuou com apresentações culturais, música tradicional e um banquete que combinava pratos regionais de todas as comunidades representadas no centro. Iracema movia-se entre os convidados, conectando pessoas, facilitando conversas, encarnando o papel de ponte entre mundos que havia assumido com naturalidade. Entrada à noite, quando a maioria dos convidados havia partido, Iracema e Clodoaldo caminharam de mãos dadas até o mirante, onde 2 anos atrás haviam compartilhado sua primeira noite no refúgio. A lua cheia iluminava o vale com uma claridade quase mágica, revelando a silhueta da casa restaurada, as salas de aula exteriores e os jardins etnobotânicos que agora formavam parte do complexo. Parece um sonho, murmurou Iracema, recostando-se contra o ombro de Clodoaldo. Às vezes temo despertar e encontrar-me novamente limpando escritórios na escuridão. Clodoaldo beijou suavemente sua testa. Não é um sonho, meu amor. É a realidade que você construiu com suas próprias mãos, palavra por palavra, dia após dia. Permaneceram em silêncio contemplando a paisagem noturna, até que Clodoaldo extraiu do bolso de seu paletó um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Tenho algo para você, disse entregando-lhe.
Um pequeno presente de aniversário. Intrigada, Iracema desembrulhou o pacote, descobrindo um delicado broche de prata em forma de livro aberto. Ao examiná-lo mais de perto, notou que em suas diminutas páginas estavam gravadas palavras em diferentes idiomas: amor, resistência, memória, esperança. É precioso, sussurrou comovida pelo detalhe e pelo simbolismo. Olheu sob a luz, indicou Clodoaldo. Ao inclinar o broche em direção à luz da lua, Iracema descobriu uma inscrição adicional no reverso. As palavras mais importantes são as que compartilhamos em silêncio. A emoção a invadiu ao reconhecer a frase que havia pensado naquela primeira noite juntos na varanda. Embora nunca a tivesse pronunciado em voz alta de alguma maneira, Clodoaldo havia captado a essência do que sentia. Como soube, começou a perguntar. Porque te conheço, respondeu ele simplesmente. Porque depois de 2 anos compartilhando cada dia, aprendi a escutar não apenas o que você diz, mas também o que guarda em silêncio. Iracema abraçou-o com força, sentindo uma gratidão profunda por este homem que havia chegado à sua vida quando menos esperava, e que soubera ver nela não a empregada invisível, nem a acadêmica recuperada, mas a mulher completa, com todas as suas complexidades e contradições. Amo você, disse em voz baixa, palavras que havia pronunciado poucas vezes em sua vida adulta, acostumada como estava a conter suas emoções. E eu a você, respondeu ele, cada dia mais. Enquanto retornavam de mãos dadas à casa, onde Janaína e alguns amigos próximos os esperavam para uma celebração mais íntima, Iracema contemplou o caminho percorrido e o que ainda tinha pela frente. Da jovem acadêmica ambiciosa à mulher invisível, que limpava em silêncio, e agora a mulher madura que havia aprendido a integrar todas as suas facetas, todos os seus conhecimentos, todas as suas cicatrizes, em uma identidade completa e autêntica. A verdadeira jornada. Refletiu enquanto as luzes cálidas da Casa das Palavras os recebiam. Não é de um lugar a outro, mas do que somos ao que podemos chegar a ser quando abraçamos cada fragmento de nossa história. No salão principal, transformado agora em um espaço íntimo com velas e música suave, Janaína os recebeu com taças de cachaça envelhecida para um brinde final. Ao seu lado, seu querubim segurava sua própria taça com mãos trêmulas, mas dignas. A tradutora de silêncios, propôs o ancião utilizando o apelido carinhoso com que as comunidades locais se referiam a Iracema. A mulher que nos ensinou que as palavras esquecidas nunca morrem, apenas esperam o momento adequado para voltar a ser pronunciadas. Enquanto as taças se elevavam na sala iluminada pela luz dourada das velas, Iracema sentiu que o círculo finalmente se completava. A menina que escutava encantada as histórias de sua bisavó sobre terras perdidas, a estudante apaixonada pelas línguas antigas, a professora respeitada, a mulher invisibilizada pelas circunstâncias, a faxineira que escutava em silêncio e agora a guardiã de palavras que outros haviam esquecido. Todas formavam parte de um caminho que, com seus desvios e dificuldades, a havia levado exatamente onde devia estar. No princípio era o Verbo, pensou enquanto saboreava o momento rodeada das pessoas que amava, no lugar que havia chegado a considerar seu verdadeiro lar. E ao final também serão as palavras que permanecerão as que contarão nossa história, quando já não estivermos aqui. Uma história de perda e redescoberta de silêncio e expressão de invisibilidade e reconhecimento. Uma história que, como as línguas que agora ajudava a preservar, merecia ser contada repetidas vezes, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, as palavras guardadas no coração podem iluminar o caminho de volta a nós mesmos.